Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do Projeto Ferrante Indica, que dessa vez é o Diário 1, da Virginia Woolf. A Ferrante fala desse livro no seu último livro de não ficção, né, que é As Margens e o Ditado. E eu vou confessar pra vocês que eu tava bem curiosa de ler um diário da Virginia Woolf, porque ela é uma das minhas escritoras favoritas, né, uma escritora por quem eu tenho muito fascínio. Eu comecei lendo pela não ficção. Foi uma escritora com quem eu tive uma dificuldade de entrar na ficção. Eu comecei com Mrs. Dalloway e não foi um livro fácil pra mim. Então eu tinha muita curiosidade de saber o que a Virginia registrava nos seus diários e como ela organizava, né? Diário de escritor é sempre uma coisa intrigante, porque tem escritores que são muito lacônicos, muito das listas, mas tem aqueles escritores que são mais literários mesmo, sabe? Que fazem uma espécie de exercício da escrita ou diário da escrita literária. Então eu tava muito curiosa. A partir de 2021, a editora Nós começou a publicar, esse é o primeiro volume, e ele tem tradução da Ana Carolina Mesquita, que também faz um pós-fácil muito bom, uma apresentação muito boa. E esse diário ele tem umas peculiaridades porque a Virginia mantinha vários cadernos que ela escrevia em casas diferentes, porque ela tinha a casa que ela morava, ela tinha uma casa de veraneio, ela também estava em processo de mudança, então ela mantinha cadernos em casas diferentes. E tem uma peculiaridade, porque numa dessas casas, a casa de Ashram, que era uma espécie de casa de veraneio, ela é muito telegráfica, então muda muito o registro ali. Enquanto na sua casa oficial, tanto a primeira casa que ela morou, quanto a casa para onde ela se muda depois, ela tem essa coisa de um certo... Tem uma certa característica literária, eu diria. Você vê que as descrições são muito bonitas, né? Existe uma atenção ao outro, não é só uma narrativa, uma descrição daquilo que a escritora sente, do que aquilo que aconteceu com ela. Existe muito um interesse daquilo que aconteceu com os outros. E eu achei muito interessante que a Virginia, como uma autora que estava muito atenta aos gêneros literários e a subversão desses gêneros, né, a maneira de trabalhá-los, né, de explorá-los de maneira mais criativa, ela faz algo do tipo aqui. Então, além do fato de que ela descreve a sua rotina, e essa rotina inclui o trabalho doméstico, inclui o trabalho literário, as leituras que ela faz, inclui a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Então ela fala muito da sua vida com o Leonard, dos seus encontros com a sua irmã Vanessa, que é uma pessoa muito próxima e era uma artista também, uma pintora. Ela fala muito das visitas que ela recebe dos seus irmãos e da família do Leonard, né? Então da família do seu marido. Ela fala muito da vida social, e a vida social da Virginia é agitadíssima, tá? Muitas visitas, muitas festas, muitos chás. A Virginia também era uma pessoa muito ligada numa vida política. Ela e o Leonard, eles eram pessoas assim progressistas, ligados a certas organizações e guildas. Ela fazia parte de uma guilda das mulheres. E o Leonard, ele participava de alguns jornais, os dois escreviam resenhas, ele escrevia muitos textos de não ficção, né? Muitos textos teóricos, ensaios, ela era ensaísta, ele também. E os dois escreviam livros, ele dava muita palestra, participava de muito congresso, ela participava de algumas palestras, mas ele praticamente todos os dias. Então eles tinham muita vida social, tanto por conta do seu círculo social, esse círculo social que inclusive ficou muito conhecido como o círculo ou grupo de Bloomsbury, sobre o qual já vou falar logo mais, mas também por conta dessas atividades que eles faziam. Um dos primeiros livros da Virginia que eu li, que é um livro de não ficção chamado Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, tem a descrição, a transcrição, os textos que faziam parte das falas que a Virginia fazia nessas palestras que ela fazia em guildas para mulheres, né? Então eles estavam muito ligados a movimentos sufragistas, a movimentos contrários à guerra. Eles eram ali partes do que eles mesmos descrevem, a Virginia mesmo descreve em seu diário, de um socialismo reformista, né? Ou seja, não revolucionário. Então, existe ali muito dessa vida, da descrição dessa vida social da Virginia, além de muita fofoca. Essa é a parte mais divertida do livro. Virginia era fofoqueira pra caramba, então tem muita fofoca, que língua maledicente, falava mal, reclamava dos outros, assim, aquela pessoa... Tem um lado, assim, eu acho, da Virginia, muito divertido. Fofoca para era esporte. Eu fiquei muito pensando nisso, de que a Virginia, ela vem de uma geração que ainda estava no processo de reagir à cultura vitoriana, né? Que era uma cultura muito rígida do ponto de vista cultural, moral e religioso. Muito
fechada, muito formal, muito puritana. E aí a gente vai ter escritores, né, não só como a Virginia Woolf, mas o D.H. Lawrence, que vão vir nesse movimento aí de tentar se libertar um pouco desses padrões, que é um movimento lento, né, um movimento gradativo de liberdade. Não por acaso essa geração da Virginia e os Bloomsbury ali, eles são conhecidos por terem relacionamentos abertos, trisal, né, por terem, né, a própria Virginia era casada, mas tinha amantes, né, por serem pessoas bissexuais, essa galerinha aí toda era famoso pelas suas amizades coloridas. E aí eu acho que a fofoca como esporte, ela vem um pouco nesse movimento, né? Porque é uma fofoca que ela tem um certo quê de leveza, porque é um negócio institucionalizado. Todo mundo se encontra, todo mundo fofoca, né? Mas assim, língua ferina, ninguém se salva, inclusive os amigos dela. E a Virginia é muito honesta nisso, de mostrar que ela fofoca mesmo, inclusive que em alguns momentos as pessoas ficam incomodadas. Tem uma passagem que eu gostei muito do diário, em que ela mostra as amigas dela reclamando, falando: Virginia, você é muito cruel, você critica muito, nós exigimos um pedido de desculpa. E a Virginia diz assim: só vou pedir desculpa se vocês puserem as reclamações por escrito. Eu achei isso muito engraçado. Nessa questão da criatividade ou da originalidade com o gênero, né, a gente tem que pensar que a Virginia pensava muito sobre gênero, né? O pai dela escrevia biografias e ela escreve algumas biografias, né? O Orlando, que é uma biografia ficcional, o Flush, que é uma biografia de um cachorro. Ela aqui escreve um diário que o tempo inteiro ela chama de livro. Ela trata os diários dela como livro e ela bota o Leonard pra escrever no diário. Então assim, como é que é um diário que o marido dela escreve no diário? Então assim, você vê que ela tá forçando ali o limite do que se entende por diário. E existe um interesse muito grande na medida em que parte do diário especial de Ascham é muito telegráfico, que ela tem uma preocupação muito grande em registrar as coisas que acontecem com ela. Existe uma preocupação com a memória. E eu fiquei pensando que isso é muito importante para um escritor, né? Que é esse registro da experiência humana mesmo, né? É material, aquilo ali é material, não deixa de ser laboratório, talvez. Esse registro do que acontece no mundo, né? Essa coisa de você ir guardando como o seu baúzinho ali de coisas que você observou, que você percebeu, porque a Virginia registra tudo mesmo. Quando ela encontra uma pessoa particularmente fofoqueira e a pessoa conta muitas fofocas pra ela, ela bota tudo no diário. Encontrei fulana estava inspirada na fofoca. Fulana me contou que ciclano casou, que fulana separou, que ciclana morreu, que não sei quem viajou pra não sei onde. Ela bota tudo no diário. Muitas fofocas, muitas. Do ponto de vista histórico, também é interessante observar que esse diário se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Então aqui a gente tem um relato de uma pessoa que está vivendo num país que está envolvido na guerra, então está passando por muito bombardeio, tiro, o tempo inteiro ela fala de momentos em que eles têm que correr para um abrigo, de ruas que estão sendo destruídas, de pessoas que eles conhecem que tiveram propriedades destruídas, do racionamento de alimentos, de como desapareceu o pão, o chocolate, não dá mais para comprar doce. O tempo inteiro ela comenta sobre a dificuldade, né? Como quando ela viaja para Ashram para conseguir comida, ela tem que viajar quilômetros de bicicleta para conseguir alguma coisa. O preço do ovo, essas coisas, às vezes, que são bem cotidianas, num período muito peculiar, que é o período da guerra, né? Então a gente aqui também tem um diário que se passa no período da guerra. E a gente vê muito ela descrevendo a situação, por exemplo, dos irmãos dela e de alguns conhecidos que tiveram que ir lutar, né? E que voltaram machucados, estiveram internados, correndo risco de vida. Então existe muito essa questão histórica também, sabe? Agora, outra coisa que eu gostei muito de observar do ponto de vista assim, da humanidade da escritora é o seu lado, assim, as suas falhas um pouco, sabe? Eu li um outro livro dela que tem a ver, assim, com questão autobiográfica, que é um esboço do passado, que me tocou muito por essa questão de quando ela vivia na casa dos pais dela, né? O pai dela muito autoritário, muito controlador, ela e a irmã não tinham dinheiro, faziam muito serviço doméstico, parece que elas eram agredidas pelos irmãos delas, então foi um negócio que me tocou muito. Mas aqui, casada, ela tem um pouco mais de liberdade, a vida dela muda muito depois que ela sai da casa paterna e passa a viver com o Leonard, né? O Leonard era outra pessoa, com outra cabeça. Ela vai ter muito mais liberdade, muito mais acesso ao dinheiro da família que ela constitui, né? E ela vai trabalhar, enfim, é uma outra realidade. Mas uma coisa que a gente percebe é que ela, como uma progressista, uma ativista, de certo modo, né? Esse lugar de ativista da Virginia, ele é meio complexo, assim, porque ela e o Leonard, eles eram muito intelectuais. Eles estão sempre se inteirando, lendo jornais, escrevendo artigos, participando dessas palestras, desses congressos,
eu não sei até que ponto a gente pode chamá-los de ativistas, embora eles definitivamente estivessem inteirados e atualizados sobre questões políticas no mundo, e de certo modo escrevessem sobre isso e conversassem sobre isso com pessoas importantes da sua época ali no seu entorno. Mas apesar dessa consciência, a gente percebe ali muito claro essa questão da estratificação social na Inglaterra, que era algo muito pesado. É algo que você percebe muito claramente quando você lê os romances da Jane Austen, os romances das Irmãs Brontë, que são autoras anteriores, né, autoras do século XIX, mas você percebe também nos romances do D.H. Lawrence. Se você lê, por exemplo, O Amante de Lady Chatterley, ele ainda tá tratando disso ali. E a gente percebe isso na Virgínia, porque apesar de ela ser uma mulher preocupada ali com a questão do sufrágio, questões trabalhistas, né, com uma visão tanto quanto socialista, ela se refere às pessoas mais pobres, aos trabalhadores da casa dela, né, aos criados, com uma certa condescendência. Inclusive com as mulheres da guilda, onde ela vai palestrar, né? E ela durante um tempo fica ali como a presidente da guilda. Então ela se refere a essas mulheres muitas vezes com uma certa incompreensão, porque as mulheres não falam nada, ou porque a sua fala é um pouco superficial, vazia. E a Virgínia, ela tem muita preguiça disso. Ela fala muito assim de como ela não tolera conversas vazias. Sejam das pessoas muito ricas e muito fúteis, sejam das pessoas mais pobres, porque parece que não tem conteúdo, sabe? Ela fala muito disso quando ela tem que se refugiar com as suas criadas durante os bombardeios. E ela tive que ficar lá aturando a conversa das cozinheiras, né? Então você vê que tem esse lado muito humano da Virgínia, que é esse lado humano não no sentido da generosidade, mas da falha mesmo, sabe? De uma pessoa que tem essa limitação, que não consegue superar essa diferença de classe. Ela, como uma mulher de classe média, que seria a situação ali dela, ela não consegue superar essa diferença. Ela ainda olha com uma certa superioridade para a classe trabalhadora, fala com uma certa condescendência. Isso claramente para nós causa um certo isso sempre causa incômodo para mim quando eu leio na literatura, aqui também, mas não é uma questão assim de como eu não endeuso ninguém, eu também não demonizo ninguém. Isso não é motivo para eu cancelar a escritora, né? Mas eu acho que é uma questão assim de compreender a complexidade dela enquanto ser humano, né? Então, definitivamente existe esse lado dela aqui, esse lado da mulher que, mesmo engajada em questões importantes, tendo escrito sobre questões importantes em relação à mulher artista, à mulher no trabalho, ela tinha lá suas limitações com a classe trabalhadora. Quando a gente pensa nesse diário como o diário de uma escritora, é muito interessante pensar em como ela olha para fora, né? Então, como ela fala da vida dos outros, o que acontece com os outros, como ela descreve a vida dos outros, como se eles fossem personagens, né? Então, a gente percebe muito isso em relação ao Leonard, por exemplo. Ela vai falando muito do desenvolvimento da carreira do Leonard, do desenvolvimento, por exemplo, dos escritores que ela edita, no caso a Catherine Mansfield, que é uma pessoa que ela tem uma relação ali de uma certa inveja, né? E aí ela tem alguns momentos que ela dá uma xoxada na Mansfield, né? Fala, quando eu a conheci fiquei um pouco chocada, porque eu achei ela meio vulgar, até um pouco fedorenta. Mas ela definitivamente admira a inteligência da Mansfield e aí a edita. Existem vários comentários nesse sentido em relação a pessoas próximas. Ela tem amigos muito próximos que publicam o livro e ela fica naquela ansiedade, eu não queria resenhar o livro do fulano, mas fulano quer que eu resenhe, sabe? Então você vê que ela vai fazendo comentários sobre as pessoas próximas como se elas fossem personagens e ela descreve a cidade belíssimamente. A gente vê aquela Virgínia romancista que a gente conhece, a Virgínia de Mrs. Dalloway, de Alfarol, de As Ondas, na maneira como ela descreve o entorno, sabe? Os passeios que ela faz a Londres, que são muitíssimos. Esses diários são, inclusive, muito interessantes pra gente desmistificar aquela ideia uma ideia que acho que fica colada nessas pessoas que passaram, né? Isso é até um pouco irritante, porque isso sempre fica colado nas escritoras, mas não nos escritores, né? Nas escritoras que têm uma história com suicídio. As pessoas gostam de pensar de, escritora pra baixo, deprimida, não sei o quê. Mas ninguém fala isso do Hemingway, né? Hemingway se matou, ninguém fala disso. O povo fica falando disso de Virginia Woolf e de Sylvia Plath. Eu separei um trechinho, um dos muitos trechos bonitos, assim, pra ler, que essa sensibilidade poética que ela tem para descrever o entorno, um crepúsculo, a Londres se movimentando, enfim, esse talento, esse olhar que ela tem, né, que não deixa de ver beleza nas coisas, né, essa capacidade que ela tem de ver beleza nas coisas.
Bom, ela estava então numa dessas andanças dela aí, e aí ela diz: aqui fui interrompida à beira de uma descrição de Londres quando o pôr do sol e o nascer da lua se encontraram. Foi no alto de um ônibus da Oxford Street até a estação Victoria e observei como os passageiros assistiam ao espetáculo. O mesmo interesse e atenção muda que se vê no balcão nobre antes de alguma peça de teatro. Uma noite primaveril, céu azul com uma neblina esfumaçada sobre as casas. As luzes das lojas ainda estavam acesas, mas não os postes. De modo que havia faixas de luz por toda parte ao longo das ruas. E em Bond Street me faltaram palavras para descrever um grande lustre iluminado ao fim dela. Mas eram apenas diversas vitrines projetadas na direção da rua, com luzes em diferentes camadas. Então, na Hyde Park Corner, o clarão do holofote de busca atravessou o azul, parte de uma peça de teatro num palco onde toda a intensidade tinha sido maravilhosamente atenuada. A suavidade da cena foi o que mais me impressionou. Uma visão crepuscular de Londres. É isso, então. Eu gostei muito. É um livro mais gostosinho de ser lido com calma, porque é um livro onde ela vai falar de muita gente. Gente, a vida social de Virgínia bombava, conhecia gente pra caramba, né? Eu acho que por mais que a gente pense que Virgínia tinha suas crises, ela provavelmente sofria de depressão, né? Ficou, inclusive, internada algumas vezes. Antes de ela, de fato, dar cabo da sua vida, ela tentou algumas outras vezes. Ela era uma pessoa que gostava de passear, né? A gente percebe isso aqui. Gostava de passear, gostava de tomar seu chá, gostava de fofocar, gostava de uma festinha, gostava, assim, de ficar em casa com lendo seus livrinhos, seus jornaizinhos. É uma pessoa que descreve muito esse prazer de viver, sabe? E eu acho que isso é um pouco interessante, um pouco não muito, pra desmistificar um pouco essa questão, né, com a saúde mental. Não é porque a pessoa tem um sofrimento mental que ela é necessariamente uma pessoa pra baixo. E eu acho que esse diário mostra isso, assim. A Virgínia é uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa que gostar de ver gente, encontrar gente, falar mal de gente também. E aproveitar, passear, tomar seu chazinho, comer seu bolinho, seu chocolatinho. Enfim, gostei muito. Tem outros 2 volumes que eu certamente vou ler, não sei quando. Espero que em breve. Foi uma boa companhia aí pro mês do meu aniversário. É isso, me digam se vocês já leram o Diário de Virgínia, o que vocês acharam. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!